A gente vai falar hoje sobre febre amarela. Olha, gente, os últimos números que a gente tem aqui sobre Minas Gerais mostram 152 casos suspeitos de febre amarela e o estado investiga também 47 mortes. E aí esse assunto, né, apareceu na mídia, em todos os jornais, aqui na Rádio Nacional, e o pessoal ficou muito preocupado, todos preocupados e em alerta com relação a esse assunto. Por isso a gente resolveu falar sobre febre amarela aqui no Tarde Nacional. Para nos ajudar a entender, né, tem a diferença, inclusive, porque lá em Minas Gerais, o surto que está acontecendo lá é da febre amarela, não é febre amarela urbana, né? É diferente. Então a gente vai entender tudo isso com o nosso entrevistado de hoje, que está ao vivo conosco, o vice-diretor de pesquisa do Instituto Leônidas e Maria Dini, da Fiocruz Amazônia, o Dr. Felipe Naveca. Dr. Felipe, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada, viu, doutor Felipe, pela sua participação. Eu sei que todo mundo está de olho nessa história da febre amarela, mas eu queria muito que o pessoal entendesse, em primeiro lugar, qual é essa febre amarela que tá rolando esse surto lá em Minas Gerais, e qual é a diferença da febre amarela silvestre para a urbana. Você pode ajudar a gente, doutor Felipe? Sim, claro. A febre amarela silvestre é uma forma de transmissão da doença que ocorre naturalmente. A febre amarela ela é causada pelo vírus da febre amarela, que é um vírus que é mantido na natureza através de mosquitos e vertebrados. Então, os mosquitos que transmitem esse vírus na floresta são mosquitos de dois gêneros, o gênero Hemagogos e o gênero Tabetes. Eles mantêm esse vírus circulando na natureza, picando outros animais vertebrados, principalmente macacos. Então é um vírus que fica sendo transmitido do mosquito para o macaco no ambiente silvestre, por isso que a gente chama de febre amarela silvestre. Tá, e qual que é a diferença da febre amarela silvestre para a febre amarela urbana, que a gente sabe que é um pouco mais difícil de acontecer, né? A febre amarela urbana, o último registro que nós temos é em 1942. A doença é a mesma, só que a transmissão não é por esses mosquitos. A transmissão da febre amarela urbana, ela acontece pelo Aedes aegypti, o mesmo que transmite dengue, zika e chikungunya. E como ele é um mosquito adaptado ao ambiente urbano, a estar dentro da casa das pessoas, a gente chama isso de ciclo urbano, e é um ciclo que mais perigoso por conta disso, que pode atingir um número grande de pessoas. Entendi, mas a urbana, ela não acontece tanto por conta do vetor, quer dizer, o mosquito não é tão bom para transmitir a febre amarela, o Aedes aegypti, é isso? Então, o Aedes aegypti ele é um vetor importante, mas o que acontece é que a febre amarela é controlada porque nós temos há várias décadas uma vacina extremamente eficiente, que é a vacina contra a febre amarela, cujo Brasil é o maior produtor mundial. Então, essa vacina ela é administrada para pessoas que vivem em áreas que a gente chama de endêmicas, ou seja, áreas onde tem o ciclo silvestre próximo, então as pessoas estão em risco de ter contato com a doença. Como a grande parcela da população é vacinada, elas estão protegidas, então a gente não tem esse ciclo urbano. O que tem acontecido é que esses ciclos silvestres, eles cada vez vão se aproximando de outras regiões onde você tem uma população que não está vacinada e essa população se expõe, ela pode ficar transmitida. Então a gente amplia a área de cobertura da vacina para essas novas regiões. Entendi, doutor Felipe. Você sabe que nesse caso de Minas Gerais, tem até alguns especialistas relacionando o caso como sendo o efeito, né, daquele ocorrido em Mariana, né, por conta da mudança ali no meio ambiente e tudo mais, mas muitos infectologistas também acreditam que esse surto se dê por lá justamente porque lá tem menos gente vacinada do que a gente acreditava, digamos assim, né? Então vai bem de encontro com o que você está falando pra gente, né? Quer dizer que a vacina, então, é a forma de prevenção, né? Exato. Felizmente, para a febre amarela, que é uma doença muito grave, nós temos uma vacina muito eficiente. Então, diferente de outras doenças, né, a gente tem como controlar, além do controle do vetor, no caso do Aedes, que vai ajudar a controlar a dengue, chikungunya e zika,
a gente tem a vacina que protege contra a febre amarela. Uhum. Então, doutor Felipe, falando mais sobre a vacina, já que é tão importante, né, a gente falar disso, principalmente porque nossos ouvintes, eles estão, na sua maioria, na zona rural e no interior da Amazônia mesmo, né? A gente sabe que a região norte, inclusive, é uma das regiões que tem essa recomendação aí para que todos os moradores estejam vacinados, né? Quem nunca Exato. vacinou, como que é, doutor Felipe? A recomendação para crianças, para adultos, como que funciona? Tá, a recomendação, ela é que as crianças sejam vacinadas ao completar 9 meses e antes de completar 5 anos. Normalmente, a dose de reforço é dada com 4 anos. Então, esse é o esquema para uma criança, 9 meses e 4 anos. Uma pessoa que já recebeu as 2 doses da vacina, ela já recebeu na infância ou na fase adulta, ela é considerada imunizada e ela não precisa mais se vacinar. Tá? Então, o adulto que ele só tomou uma dose na infância, ele vai tomar um reforço na fase adulta. Se ele não tomou nenhuma dose, ele vai tomar a primeira dose agora na fase adulta e depois de 10 anos ele vai tomar uma segunda dose. Antigamente, nós dizíamos que tinha que reforçar a cada 10 anos. Isso não é mais assim. Entendi. Os estudos mostraram que a vacina protege por mais tempo. Então, uma dose e depois de 10 anos um reforço, ele não precisa mais vacinar. Então, é fundamental que as pessoas que estão nos ouvindo, né, doutor Felipe, que elas busquem mesmo a vacina. Segundo o Ministério da Saúde, todos os estados estão abastecidos com a vacina, né? Então tem que buscar mesmo postinho, se informar, porque os nossos ouvintes, esses sim, correm risco porque estão realmente nas zonas aí, digamos assim, posso chamar de zonas endêmicas? Isso, zonas endêmicas para febre amarela. Entendi. A vacina, ela só não é recomendada em alguns grupos de pessoas. Por exemplo, com menos de 9 meses, né? Só se for um caso de emergência e o médico achar que é importante vacinar antes de 9 meses, mas de uma maneira geral não recomenda. Pessoas com mais de 60 anos que nunca tomaram a vacina também só devem tomar depois da avaliação de um médico. Tá. Então, para esses grupos a gente não recomenda. Para gestante também não é recomendado. E para aquela mãe que está amamentando e tem um bebê até 6 meses de idade. Então, nesse caso só é administrada a vacina se o risco-benefício for, depois que o risco-benefício é avaliado. Então, e aí, a mãe, por exemplo, que recebe uma vacina e está amamentando, ela vai ter que suspender no mínimo 15 dias o aleitamento materno. Então, são essas as recomendações que a gente faz para esses casos especiais. Doutor Felipe, eu tinha lido em algum lugar que também pessoas com HIV ou pessoas em tratamento contra o câncer, que também não era recomendado tomar vacina. Procede essa informação? Sim, procede. Na verdade, pessoas que têm uma imunodepressão grave, que pode ser provocada pelo HIV, por tratamento de câncer, ou que retiraram, por exemplo, o timo, essas pessoas não devem tomar a vacina sem avaliação de um médico. É preciso que elas primeiro passem no médico, ele vai avaliar o risco-benefício da utilização da vacina e vai sugerir ou não a administração. De uma maneira geral, é um público também que tem é restrito para tomar a vacina. Entendi. Com essa Além vacina... disso, diga, sim, desculpa, pois não. eu esqueci de comentar. Além disso, pessoas que têm alergia grave à proteína de ovo, sabidamente têm alergia à proteína de ovo, elas também não devem tomar a vacina, a não ser que seja a orientação médica. Perfeito, doutor Felipe. Agora, quais que são os sintomas da febre amarela? É a icterícia mesmo? É o olho amarelado? O que é? Então, a febre amarela, no início, ela tem sintomas que confundem facilmente com dengue, zika e chikungunya. Então, ele começa com uma dor de cabeça, uma febre, dor no corpo, de uma maneira geral, náusea, vômito e fraqueza. Então, são sintomas que confundem com essas outras doenças. Quando, em casos que agrava a febre amarela, que tem casos que se resolve sem o agravamento, mas naqueles casos que agravam, aparece a icterícia, que é a pele amarelada, né, os olhos amarelados, hemorragia, e essa pessoa pode evoluir para uma insuficiência de órgãos e choque. Então, esses casos, que são os mais graves, eles que podem levar a óbito em até 50% das pessoas. Nossa. Então, pessoas que fazem um quadro grave, até de 20% a 50% das pessoas podem morrer. Por isso que a febre amarela é uma doença
muito grave, né? O quadro pode chegar a ser muito grave, mas felizmente nós temos a vacina. E tem tratamento também, né, doutor Felipe? Isso, o tratamento, assim como para dengue, para zika e chikungunya, é um tratamento que a gente chama de suporte. A gente trata os sintomas, monitora aquele paciente, mas não existe uma droga específica que combata o vírus da febre amarela, né? Esse paciente ele tem que procurar atendimento médico o mais rápido possível, porque o tempo é extremamente importante, né? Quanto mais rápido diagnosticado, mais rápido se inicia o tratamento, maior a chance de cura desse paciente. Então, isso é extremamente importante. Agora, mas não tem uma droga específica. Entendi. Agora, doutor Felipe, esse agravamento, o que determina? Porque a doença é a mesma, né? Isso vai muito de acordo com cada organismo, para determinar por que numa pessoa a doença evolui até levar à morte e em outras pessoas não. É exatamente isso que você falou. Isso depende de cada pessoa. Da mesma maneira que acontece na dengue, você tem o mesmo vírus infectando diversas pessoas. Uma pessoa pode nem ter sintoma, ter uma infecção que a gente chama inaparente, outra pode fazer um quadro grave e pode até ir a óbito. Então, depende muito da resposta da pessoa. Por isso que a gente não administra a vacina em pessoa que já tem um problema de resposta imunológica. Porque até a vacina, nesse caso, pode fazer mal a essa pessoa. Entendi. Olha, doutor Felipe, agradeço muito a sua participação aqui no Tarde Nacional. Acho que depois dessa conversa, se tinha alguém que não tomou vacina ainda, doutor Felipe, não é possível, né? O pessoal vai buscar mesmo, que é muito importante. Se a gente tem, né, esse recurso, porque no caso de outras doenças, até transmitidas também pelo Aedes aegypti, a gente ainda não tem, né? Daqui a pouco vai ter, mas em algumas doenças ainda não temos vacina, né? Talvez não assim, né, como a gente tem com essa facilidade, como é o caso da vacina da febre amarela. Então não dá para dar bobeira, né, doutor Felipe? Muitíssimo obrigada, viu? De nada, estou sempre à disposição. Obrigada, um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversei então com o vice-diretor de pesquisa do Instituto Leônidas e Maria Dini, lá da Fiocruz Amazônia, o doutor Felipe Naveca, sobre essa questão aí da febre amarela. Acho que não ficou nenhuma dúvida e a grande questão mesmo é a vacinação, é a forma de prevenir, né, gente? Então, não podemos dar bobeira nem com a nossa saúde, principalmente com a saúde das nossas crianças. Então, mantenham as carteirinhas dos meninos, das meninas, sempre atualizadas, tá, gente? É muito importante mesmo, principalmente para vocês aí que nos ouvem da região norte, de parte do nordeste, né? Porque a recomendação é também para Maranhão, parte do Piauí, parte da Bahia, tá bom? Não vamos dar bobeira não, porque a doença, como vocês ouviram na entrevista, ela pode ficar muito grave, pode levar à morte e a gente não pode brincar com essas coisas.